Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! Começamos o programa dessa semana falando do Monsenhor Raimundo Igreja, o homem que dedicou a vida à igreja e aos irmãos. A Igreja de Belém celebrou os 100 anos de nascimento de Monsenhor Igreja no último sábado na Catedral de Belém. A celebração aconteceu na Igreja da Sé, em Belém. As pessoas vieram de muitas paróquias e municípios para celebrar o centenário de Monsenhor Edmundo Armando Sancler Igreja, um homem simples que dedicou-se ao anúncio da Palavra de Deus. Silma veio com as amigas da paróquia Cristo Rei de Castanhal para a celebração e lembra do missionário com carinho e grande respeito. Para nós é um momento muito importante. Monsenhor Edmundo Igreja foi um padre exemplar. Um padre que deixou muitas coisas boas, muitos exemplos sim, de humildade, santidade, de caridade. Ele é um padre que caminhava pregando o evangelho, que nem diz assim, pregando o evangelho a todas as criaturas sem nenhuma dificuldade. Monsenhor Edmundo Igreja é conhecido por sua missionaridade e carinho pastoral. Foi apelidado como apóstolo do Salgado e hoje é exemplo a ser seguido. Ele significa para nós, não só para esta arquidiocese, mas para todo o regional, significa a figura do missionário, de alguém que saía às vezes com muitas dificuldades, cavalo ou a pé, enfim, com muitas dificuldades, visitando as vilas e as cidades do Salgado, levando a palavra de Deus. Então, para nós hoje é a figura do missionário, que tanto a igreja está precisando hoje. Monsenhor Edmundo Igreja nasceu no dia 9 de agosto de 1914, no município de Mocajuba, pertencente à Diocese de Cametá. Exerceu desde muito cedo suas atividades pastorais com grande empenho. É exemplo a ser seguido pela igreja, que celebra hoje os 100 anos do seu nascimento. Uma das coisas bonitas na igreja é a memória. Saber recordar as coisas boas, aprender com os fatos do passado, com os nossos acertos, com os nossos erros, e especialmente quando fazemos memória de pessoas. E hoje se trata de relembrar um grande missionário, um sacerdote da nossa arquidiocese, fundador do movimento providentino, fundador desse grupo de sacerdotes providentinos que se empenham em viver em comunidade, um grande catequista que rodou, especialmente a região do Salgado, por isso é chamado apóstolo do Salgado. O trabalho missionário feito com grande presteza e humildade por Monsenhor Edmundo é motivo de saudade e também de orações. O padre começou em Curuçá, eu sou uma curuçaense, então nas nossas orações a gente sempre pede as graças e ele intercede por cada uma de nós. Monsenhor Edmundo Igreja, muito querido, padre do Salgado, e que a memória dele no nosso coração continua viva até hoje. O carisma de Monsenhor Edmundo Igreja se mantém ainda hoje no movimento providentino, instituto que ele mesmo fundou, que conta com jovens com vontade de doar suas vidas pela igreja para a edificação do reino de Deus. Durante a celebração do centenário, 3 jovens foram instituídos aos ministérios de leitor e acólitos. Designados de modo especial para este ministério, esforcem-se por viver mais intensamente do sacrifício do Senhor. E falando em Catedral Metropolitana de Belém, a igreja está com uma campanha para a reforma do telhado. Vamos ver. Imponente e acolhedora, a Catedral Metropolitana de Belém é uma das igrejas mais bonitas do Brasil e parte integrante do complexo histórico e religioso da Cidade Velha, o Feliz Lusitânia. Começou a ser construída no ano de 1748 e foi concluída em 1782, com toques neoclássicos e barrocos. A Igreja da Sé é sede da Arquidiocese de Belém desde 1906 e parte importante do Círio de Nazaré.
Após vários anos sem que fosse submetida a medidas sérias de conservação, o que deteriorou bastante alguns de seus aspectos estruturais e artísticos, a Catedral Metropolitana de Belém foi, enfim, submetida à restauração em 2005, sendo reaberta ao público no dia 1º de setembro de 2009. Para manter a restauração, a Igreja da Sé lançou uma campanha. Temos já vários pontos em que ela precisa ser conservada e manter a beleza. Então vamos começar agora pelo telhado. O telhado necessita deste reparo. Não é nada que corra perigo, como já saiu em algumas reportagens, não. É uma manutenção no telhado, mas que custa alto, é um custo alto realmente de andaime, de segurança, de retelhamento, e isso exige um cuidado. Depois nós vamos passar para a fachada da catedral. Estamos precisando da iluminação, um reparo completo da iluminação. Vamos buscar parceria para a pintura da fachada da catedral, a reposição da cruz do frontal, que o ano passado, em virtude de uma grande chuva e um vento forte, ela caiu. Então, reconduzi-la no local que é próprio dela, e todos esses trabalhos exigem um custo muito alto. Há 5 anos, a Catedral de Belém foi entregue à população após um período de restauro, mas o tempo, aliado a fatores climáticos e ambientais, torna necessárias as obras de manutenção desse grande espaço, um compromisso que pode ser assumido por todos. É um trabalho que a gente pensa em ter a participação da comunidade colaborando, doando, pois além de ser alto o custo desse trabalho, tem também essa questão da comunidade sentir-se responsável também pela manutenção. Qualquer pessoa pode participar desta campanha e conhecer um pouco mais sobre a história da Catedral de Belém. O nosso interesse é que a pessoa venha diretamente na catedral, para ela sentir, acompanhar e sentir participante. Aqui está a minha colaboração. É fácil você ir de casa, fazer um depósito direto no banco e ficar só assistindo de longe. Não queremos colocar no empecilho, mas o nosso objetivo é trazer, conversar, sentir, levar uma lembrança da catedral, ter esse contato, esse afeto, contato direto. A paróquia Arcanjo São Miguel, localizado no bairro do Una, em Ananindeua, também está com uma campanha para arrecadar material de construção para a reforma do interior da paróquia e do salão paroquial. Para ajudar, as doações podem ser encaminhadas diretamente para a paróquia. E vamos agora com as notícias da Igreja pelo Brasil. Nessa semana, bispos recém-nomeados pelo Papa Francisco participaram de um encontro na sede da CNBB, em Brasília. O encontro vai até sexta-feira e um dos objetivos é promover a convivência e aproximar os novos bispos à estrutura e ao trabalho que a CNBB, junto com suas pastorais, desenvolvem. Dom Irineu partilha sua admiração à organização da igreja. Ela tem a organização mais importante do mundo, a estrutura, uma estrutura excelente, o que facilita o trabalho das arquidioceses, das nossas dioceses e também dos bispos. Os novos bispos que participam do 25º encontro aqui na CNBB ainda serão conduzidos a uma visita ao Congresso Nacional para conhecerem um pouco mais sobre política, meio em que a atuação da igreja também precisa acontecer. Ajuda o bispo a abrir, que ele é também uma autoridade, ele tem um poder naquela região que convive com esses poderes econômicos, sociais e políticos. Então é para abrir o coração dele e para mostrar a realidade que ele vai trabalhar também. Na exortação apostólica intitulada A Alegria do Evangelho, o Papa Francisco destaca seus anseios em relação à igreja e indica caminhos para os próximos anos. Entre os pontos mais importantes estão o desejo por uma igreja missionária, uma igreja dos pobres e que testemunhe na vida sua fé em Deus. Não só os bispos, mas todos os fiéis, né? Todos os fiéis precisam fazer
um exame de consciência se está seguindo o que o Papa está dizendo. Para os novos bispos, desde a nomeação a rotina sofreu várias alterações, mas a vontade de servir a Deus na igreja anima e dá forças para executar esta missão, que está só começando. Eu era provincial. Como provincial, minha grande função era cuidar dos irmãos, confrades. Agora, como bispo, além de eu cuidar do clero, tenho que cuidar do povo. Nós temos uma função tanto de ensinar, quanto de governar, quanto de santificar. E a CNBB foi homenageada pela Justiça do Trabalho. Dom Raimundo Damasceno, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recebeu medalha e diploma em reconhecimento à atuação da CNBB em favor da sociedade. A Justiça do Trabalho parou para homenagear pessoas e instituições que lutam contra os problemas sociais. Pela segunda vez, Dom Damasceno recebeu a homenagem, mas agora como presidente da CNBB. Foram entregues uma medalha e um diploma, símbolos simples, mas que representam muito. Reconheceu esse trabalho da CNBB no campo, é claro, religioso, mas no caso aí do tribunal, sobretudo no campo social, porque a missão da igreja é principalmente religiosa e espiritual, mas não pode excluir também a parte da promoção humana, né? Dos direitos humanos. Várias personalidades brasileiras já receberam a medalha de mérito. Neste ano, a CNBB foi reconhecida pela Justiça pelo trabalho social que ela faz, principalmente com as pastorais e a campanha da fraternidade. Durante o ano, a CNBB vem propondo uma reflexão sobre o tráfico humano. A campanha provocou sérios debates e reflexões em todo o país. Suscitou até mesmo iniciativas públicas, como outras campanhas de enfrentamento ao problema. Para ajudar a promover ações concretas, a Igreja no Brasil conta com iniciativas que vão das reflexões às ações concretas, sempre chamando a atenção para problemas reais da sociedade. E a Igreja realiza esse trabalho fiel ao Evangelho, fiel à doutrina social da Igreja. No próximo dia 23 de agosto acontece uma missa solene aqui em Belém, presidida por Dom Alberto Taveiro, que marca um grande passo no movimento do caminho neocatecumenal aqui na Arquidiocese. O Mauro está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Mauro, que celebração é essa? Esta celebração é uma celebração eucarística de ação de graças a Deus pela graça que Ele concedeu de ter um seminário Redemptoris Mater aqui em Belém. E nessa celebração, Dom Alberto vai assinar o decreto de ereção, de fundação deste seminário, que já está vigente esse seminário. Os seminaristas já começaram a chegar o ano passado em outubro, porém iniciaram a formação escolar esse ano. E aí já estão vivendo já numa casa no bairro Águas Lindas. São 6 seminaristas que atualmente estão nesse seminário. São 3 estrangeiros, sendo 2 espanhóis e 1 argentino, e 3 brasileiros, dos quais 1 de Belém do Pará. Como é que a gente pode entender a diferença desse seminário para o da Arquidiocese de Belém, por exemplo? O Redemptoris Mater, ele leva uma formação específica? Sim. É um seminário diocesano, depende em tudo de Dom Alberto, né? A diferença é que ele tem um aspecto missionário. As vocações são surgidas a partir de uma experiência do caminho neocatecumenal. Então, esses jovens que entram nesse seminário sentiram de Deus o chamado a serem presbíteros e são disponíveis a partir em qualquer parte. Então, entram nesse seminário, depois, com a graça de Deus, de ordenados, eles são colocados à disposição do bispo. E Dom Alberto, ele decide onde enviá-los. Pode enviar em missão dentro da própria arquidiocese, como também pode enviá-los em missão para outras partes do mundo. Mas eles ficam como diocesanos? Sempre diocesanos encardinados aqui em Belém. Okay. Depende em tudo também do arcebispo de Belém. E o Seminário Redemptoris Mater, que será inaugurado em Belém, ele já existe no mundo inteiro? Sim. Atualmente são 100 seminários em todo o mundo. O de Belém nasceu o ano passado numa convivência, num encontro na Itália, em setembro, onde nasceram mais 7 seminários. Existiam 93, com 7 que nasceram, totalizaram 100 em todo o mundo. Obrigada, no Brasil Mauro. Existem 4 Certo, agora. Obrigada pelas suas informações. A gente aproveita para relembrar, então, que essa celebração que vai marcar essa assinatura de Dom Alberto para a eleição do seminário Redemptoris Mater, ela acontece dia 23 de agosto, aqui na Catedral de Belém, às 19 horas, e será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Agora a gente vai para o breve apoio cultural e volta já.
Círio de Nazaré, 14 ruas de Belém que têm grande fluxo de veículos e pedestres receberão uma nova iluminação, entre elas as que compõem o percurso do Círio, como a Boulevard Castilhos França, Marechal Hermes, Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata. Segundo a CEURB, as luminárias serão substituídas por lâmpadas de vapor metálico com o bulbo cerâmico, que tem maior durabilidade, estabilidade de cores e 25% a mais de luminosidade. E ainda sobre o Círio, a Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário está com inscrições abertas para voluntários que atuarão no atendimento aos romeiros durante a programação do Círio 2014. As inscrições seguem até o dia 26 de setembro na Casa da Caridade, no estacionamento da Basílica. Essa semana vivemos em todo o Brasil a Semana Nacional da Família. A espiritualidade foi o tema proposto pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar da CNBB para as atividades desta semana. Vamos conferir. Há 22 anos, a Semana Nacional da Família busca refletir e aprofundar o interesse da sociedade pelo tema em todas as paróquias do país. Um dos objetivos é auxiliar os cristãos na vivência da fé e na superação dos obstáculos que atentam contra os valores familiares. É o que tem feito o ministro da Eucaristia, Mauro, desde que se converteu há quase 20 anos. Ele, que viveu experiências homossexuais, atua hoje em um grupo de apoio e acolhida a pessoas que estão nessa realidade. A referência, ela te dá um certo suporte na fé, sabe? Quando você vê o irmão, você fala, eu também posso, né? Eu também quero. Uma preocupação são as produções em meios de comunicação que estimulam a homossexualidade e afetam o modo com que as pessoas encaram as famílias. É o caso das novelas com beijos e relacionamentos gays. A divulgação do homossexualismo, da facilidade e como a TV coloca aquela beleza, né, de botar duas mulheres bonitas e de botar essa beleza que é uma beleza aparente, que por trás o conflito e as dificuldades e tudo. Me preocupa muito isso, sabe? Porque influencia muito. O tema da Semana Nacional da Família deste ano quer ajudar pais, filhos, esposos na vivência da espiritualidade. São pequenos gestos de fé, mas que podem fazer uma grande diferença na convivência entre familiares. Um incentivo para os fiéis são os livros como A Hora da Família, com encontros de reflexão sobre família e celebrações de datas importantes como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. São várias orações para a família do Papa João XXIII, do São João XXIII, São João Paulo II, do Papa Francisco, além de outras orações para serem vivenciadas no dia a dia. Na Arquidiocese do Rio, a programação do evento conta com orações diárias, missa de encerramento na Catedral Metropolitana e atividades em cada paróquia. Em cada dia da semana, alguma experiência de louvor, oração, de palestra para a família e para as famílias que têm as maiores dificuldades. Nós sabemos que tem famílias com dificuldades de dependentes químicos, outras que estão com pessoas que perderam entes queridos. Então, as palestras são voltadas principalmente para essas dificuldades. E durante essa semana, vários assuntos referentes à família foram discutidos, entre eles o matrimônio. Nesses tempos em que o individualismo tem ganhado espaço, permanecer fiel à mesma pessoa por toda a vida tem sido um desafio. Mesmo assim, a Igreja Católica continua a afirmar que o sacramento do matrimônio é indissolúvel. Na cerimônia do casamento, uma palavra é pronunciada em segundos. Sim. Sim. Mas pede um compromisso para a vida inteira. Na doutrina católica, o casamento é indissolúvel, ou seja, com a mesma pessoa e por toda a vida. O casamento é um laço definitivo, um laço para a vida toda mesmo. Esta proposta, porém, desafia uma cultura marcada por relacionamentos frágeis e passageiros. Deve ir até enquanto os dois estiverem felizes. Pode separar, acho que não tem problema nisso não. Por qual razão, então, a Igreja Católica não permite que a pessoa se case mais de uma vez? Nós, biblicamente, temos a unidade e a indissolubilidade confirmada, reafirmada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Marcilene e Carlos viveram uma situação difícil. O trabalho que exigia distância refletiu no relacionamento.
E ele falou que não me amava mais e que não queria mais fazer parte dessa família. Não sei explicar o que aconteceu. Eu sei, simplesmente não tinha mais atração nenhuma por ela, é como se ela fosse uma estranha. A separação aconteceu e ela voltou para a casa dos pais com uma filha, mas não desistiu. Começaram os períodos de jejum, de aclamação e as missas, e eu me entreguei totalmente a Deus nesse período. Ela se manteve fiel, mas ele escolheu outro caminho. Existe a traição nesse período e foi um período que vivemos, eu trabalhando e principalmente ela, em família, passando por uma humilhação, viveu um deserto muito grande. Uma pessoa que, mesmo enfrentando um casamento difícil, num relacionamento difícil, mas que é fiel, que é cristã, que quer manter a sua fidelidade ao sacramento, ela também está se unindo ao sofrimento de Jesus Cristo, mas também na certeza de que chegará a sua glória. Depois de 2 anos separados, eles chegaram, enfim, à reconciliação. E a gente tem cada vez mais certeza de que essa união, ela vem de Deus. E que todos os obstáculos virão, mas ela persistirá em pé, firme, porque a gente quer que ela seja assim. Por considerar o casamento indissolúvel, a doutrina católica também afirma que a escolha deve ser feita com responsabilidade. E para isto, a Igreja orienta que os períodos de namoro e noivado sejam bem vividos de forma que haja um conhecimento mútuo. E neste tempo, cada um deve perceber e decidir se aquela pessoa é realmente com quem se pretende subir ao altar e prometer amor e fidelidade por toda a vida. Ninguém pode pensar, eu vou casar, se não der certo eu me separo, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas um relacionamento exige decisão, equilíbrio e firmeza das duas partes, para que a vida a dois, que nem sempre são flores, não perca o brilho e a beleza do sacramento. Os métodos naturais e o risco para a saúde da mulher com a utilização de medicamentos contraceptivos também foram abordados nesta semana. Nesta reportagem, vamos saber mais sobre o planejamento familiar. O início de uma vida. Nesta nova fase, a mulher também dá um outro sentido à sua existência. Mas muitas vezes, a maternidade é encarada como um peso. As mulheres têm uma tendência a se casarem um pouco mais tarde, depois, né, de estudarem, depois de ter uma colocação profissional. Uma vez que há um consenso de que ambos, marido e mulher, vão trabalhar, né, a jornada é dos dois. E o planejamento familiar, ele deve participar desse diálogo solidário, cooperativo. É como uma construção que precisa todo o alicerce estar preparado para que não apareçam rachaduras. Na construção de uma família, muitos métodos artificiais são oferecidos e podem causar grandes problemas na saúde da mulher. Os anticoncepcionais hormonais podem trazer complicações muito grandes para a mulher. E sendo mesmo usado pouco tempo, ou pior ainda, se usado muito tempo. E o principal problema é para o lado da coagulação intravascular. Em uma campanha na internet, jovens de todas as idades postaram 24 motivos pelos quais não usam anticoncepcionais. Entre eles, porque meu corpo é dom para meu futuro marido. Para os casais que se unem no sacramento do matrimônio, a Igreja defende a utilização dos métodos naturais. Entre eles, o mais popular é o método Billings. Então, os métodos naturais, eles respeitam as leis biológicas do corpo, tanto do homem como da mulher, a sua fertilidade, né? A mulher vai anotar as sensações que ela tem na vulva e a aparência do muco cervical. Ela registra isso diariamente nesse gráfico e ela é acompanhada por uma instrutora qualificada. O método natural é indicado para qualquer pessoa, para qualquer mulher, tem o ciclo regular ou não, porque a imensa maioria não tem ciclo regular, né? Vera Lúcia e Braulino, casados há 37 anos, têm 2 filhos. Devotos de Santa Giana, padroeira da pastoral familiar, se orgulham dos benefícios do método Billings para o casamento. Melhorou muito a harmonia, o respeito, né? A alegria mesmo que existe entre
entre a gente, né? E a gente aprende a conhecer a mulher, toda essa fase que ela passa, porque muitas vezes ela está nervosa, não sabe por que está nervosa, né? E neste passar de gerações, os mais jovens aprendem com os mais velhos o valor do matrimônio. No qualquer outro método contraceptivo, com certeza, só por ser contraceptivo, algo já estaria quebrando no nosso relacionamento. A partir do dia 22 até o dia 24 de agosto, a Arquidiocese de Belém promove mais uma edição do Festival Vocacional. O padre Lindomar Pinheiro está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Padre, a gente sabe que o mês de agosto é o grande mês das vocações. Tradicionalmente, a nossa Arquidiocese promove esse festival. Qual o tema desse ano? Qual a expectativa para esse evento? Olha, o tema deste ano é vocação, sinal de esperança para a igreja e para o mundo. E todo ano nós temos uma grande expectativa de realmente realizar esse evento, até porque é um marco neste mês vocacional. E como isso já é o terceiro ano, cada ano que a gente passa realizando esse evento, a gente percebe que está construída uma cultura vocacional na nossa Arquidiocese de Belém, que é verdadeiramente a finalidade que nós temos para construir essa cultura vocacional, até porque nós temos hoje no nosso mundo, no nosso tempo que vivemos, essa grande dificuldade hoje de conseguir vocações religiosas e sacerdotais para a igreja. Agora, como é que foi pensado na programação do festival desse ano? Esse ano nós pensamos a estrutura do Festival Vocacional da seguinte forma. No dia 22, vamos iniciar a abertura com uma Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo Dom Alberto, e à noite haverá música, algumas bandas já vão se apresentar no palco, e a visitação à feira, encerrando às 22 horas. No sábado, a gente encerra, começa o dia com uma missa às 8 horas da manhã, e durante o dia vai haver a gincana entre as paróquias da Arquidiocese de Belém, não todas as paróquias, mas algumas paróquias, e depois vai haver um momento cultural, já no finalzinho da tarde, no sábado, e sobretudo temos a visita sempre à feira vocacional, que é, digamos assim, a grande centralidade do Festival Vocacional. E, além disso, nesse momento cultural vai ser teatro, dança, música. É a oportunidade de nós oferecermos aos jovens para que eles possam expressar aquilo que eles têm de melhor, que é só a criatividade. Com certeza. Padre, eu aproveito sua presença aqui e pedir que você convide quem está nos assistindo a participar desse festival vocacional. É importante que os jovens e as paróquias se sensibilizem para este dia, que é um dia importante para tirar as dúvidas sobre a sua vocação na igreja. Então, jovens, aproveite essa oportunidade, é gratuito, não vai pagar nada, e é uma oportunidade de você conhecer o desconhecido, que certamente os jovens ainda não sabem verdadeiramente o que temos de mais precioso dentro da igreja, que é esses 4 estágios de vocação, sobretudo a vocação religiosa, sacerdotal e leiga, e a matrimonial, claro, que por isso nós estamos promovendo a feira. Com certeza, Padre. Obrigada pela sua presença. A gente aproveita então para falar que é do dia 22 ao dia 24 de agosto, no Centur, aqui em Belém, o 3º Festival Vocacional da Arquidiocese. A gente vai agora para um breve apoio cultural e volta já. A paróquia de Santa Rosa de Lima, localizada no bairro Independência, em Benevídeos, promove sua primeira festividade com o tema A Fé em Meu Escudo e o lema Revestivos da Armadura de Deus. Até o dia 24 de agosto acontecem missas diárias, sempre às 19 horas, seguida de programação social. A paróquia Santa Rosa de Lima foi instalada em fevereiro deste ano, após 20 anos como comunidade da paróquia de Nossa Senhora do Carmo.
E agora vamos falar da preocupação mundial em torno do vírus Ebola. Nessa semana, um padre morreu na Espanha. É o terceiro religioso vítima do vírus somente este ano. A Conferência dos Religiosos do Brasil está atenta ao avanço da doença, já que o país tem muitos missionários em atividades na África. As mortes dos religiosos acenderam mais um sinal vermelho na luta contra o Ebola. O missionário espanhol Miguel Parrares contraiu o vírus durante seu trabalho na Libéria. Funcionários do hospital onde o missionário estava internado disseram que houve falhas de segurança sanitária. Mas, de acordo com esse infectologista, não é possível afirmar que o vírus tenha se espalhado pela Europa. Esse paciente foi transferido como doente para a Europa, com todos os cuidados possíveis. Então, a princípio, é um caso que foi levado para a Europa, mas já com os cuidados de contenção de praxe. A Organização Mundial da Saúde autorizou hoje o uso de medicamentos que ainda não tenham a eficácia garantida para controlar o vírus. A tentativa é para salvar mais vidas, já que o índice de mortalidade da doença atualmente é de 90%. E mesmo correndo risco, os religiosos prometem não deixar as missões. Os missionários abraçam de tal maneira, não é, a situação e a vida do povo, que nesta hora é a entrega da vida realmente. Então, se ele acaba sendo vitimado também pela situação, ou pela epidemia, pela doença, ele está entregando a vida consciente pelo povo. Cada congregação deve decidir se vai enviar ou não mais religiosos à África para ajudar os doentes. O que é colocado na balança na hora da decisão são a prudência e a liberdade. E se a vida religiosa existe para dar a vida, eu vou mandar alguém para morrer? Então, nós poderemos contribuir talvez com o estudo, com ver recursos para tratar aqueles que estão lá, não é? Agora, enviar gente para ir, o Instituto com prudência não enviaria, mas também não toleraria a liberdade se alguém se apresenta como voluntário para ir. Ananindeua está em festa para homenagear sua padroeira Nossa Senhora das Graças. Aqui ao meu lado está o Jonas da Costa Reis, ele faz parte da coordenação dessa festividade. Jonas, o principal momento, o grande momento da festividade, já é nesse domingo, dia da padroeira, vai ser realizado o Grande Círio. Fala um pouco disso para a gente. Sim, o Círio vai acontecer nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, com a saída marcada da comunidade São Geraldo Magela, que fica no conjunto Geraldo Palmeira, com o traslado até a Matriz. E estamos muito contentes por mais este Círio, que será o Círio de número 71 da nossa festividade lá de Ananindeua. E é um grande acontecimento, né? E na chegada desse Grande Círio, a missa é celebrada por Dom Irineu Roman? Isso, a chegada está prevista para as 10 horas da manhã, e no qual será presidida a celebração por Dom Irineu Roman. Agora, a festividade, ela segue até o dia 31. Fale um pouco para a gente da programação. Bom, a festividade é do dia 17 ao dia 31. Serão 15 dias de muita festa, muita animação, e no qual serão feitas muitos shows, né, durante a noite. Temos muitas apresentações de bandas, de grupos folclóricos, vai ter cinema, né? E contamos com a presença de todos por lá. Com certeza. A gente sabe que a igreja estava em reforma recentemente, quer dizer, a festividade também ajuda a pagar todos esses recursos provenientes dessa obra. Isso, exato. Estamos passando por uma reforma, inclusive a festividade a comunidade está ajudando bastante, e nós temos que agradecer muito, primeiramente a Nossa Senhora e aos devotos que estão contribuindo para essa evangelização. Com certeza, Sr. Jonas, eu agradeço a presença aqui no Notícias Pastorais. A gente aproveita para deixar o convite para que todos participem da festividade em homenagem a Nossa Senhora das Graças em Ananindeua. E agora a gente vai aproveitar para acompanhar a agenda dos nossos bispos da Arquidiocese de Belém para essa semana.
Neste domingo, 17 de agosto, às 8h30 da manhã, Dom Alberto participa da Caminhada pela Vida. Às 11 horas da manhã, o arcebispo celebra a missa com seminaristas no Renascem Regional. Às 19h30, celebra a missa na paróquia Bom Samaritano, no bairro do Tapanã, em Belém. Já na segunda-feira, 18 de agosto, às 19 horas, Dom Alberto celebra a missa na paróquia São Pio X, em Ananindeua. Na terça-feira, 19 de agosto, às 11 horas da manhã, Dom Alberto participa do encontro com os presbíteros da Arquidiocese de Belém. Ainda na terça-feira, às 19 horas, ele celebra a missa na paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides. Na quarta, dia 20, Dom Alberto celebra a missa na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, localizada no bairro do Bengui, em Belém. Já na quinta-feira, 21 de agosto, às 8h30 da manhã, ele participa de reunião do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Belém. Acompanhe a agenda de Dom Teodoro Mendes. O Bispo Auxiliar de Belém, nesta semana, está em viagem. De 17 a 21 de agosto, Dom Teodoro Mendes estará participando de um congresso em Bogotá. Acompanhe a agenda de Dom Irineu Román, Bispo Auxiliar de Belém. Neste domingo, às 7 da manhã, Dom Irineu celebra a missa na paróquia de Santo Afonso, no bairro da Pratina, em Belém. Às 10 horas, em Ananindeua, na paróquia Nossa Senhora das Graças, também irá celebrar a missa de encerramento do Círio de Nossa Senhora das Graças. Às 18h30, Dom Irineu celebra a missa na paróquia Rainha da Paz, no Bengui, em Belém. Na segunda-feira, dia 18 de agosto, Dom Irineu estará em Benevides, celebrando missa na paróquia Santa Rosa de Lima. Na terça-feira, dia 19 de agosto, ele participa do encontro Mojuvena, que será realizado na Basílica Santuário de Nazaré. Na quarta-feira, dia 20 de agosto, Dom Irineu participa do Fórum dos Movimentos e Servidores do Cursilho de Cristandade, na Cúria Metropolitana. Na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 19h30, Dom Irineu celebra a missa na paróquia São Pio X, em Ananindeua. O Movimento da Juventude de Nazaré promoverá entre os dias 12, 13 e 14 de setembro o 8º Experimente, um retiro espiritual para jovens com o tema Tá na pista? Eu sou o caminho. Serão 3 dias de louvor, adoração, orações e pregações. Para se inscrever, basta ir até a Secretaria da Basílica Santuário. O Papa Francisco está na Coreia do Sul. É a sua 3ª viagem internacional e a primeira visita de um sumo pontífice à Coreia do Sul em 25 anos. Vamos acompanhar como estava a expectativa dos coreanos para a chegada do Papa Francisco. Este é o local onde o Santo Padre vai beatificar os 124 mártires, precursores da Igreja na Coreia do Sul. Para esta celebração são esperados 1 milhão de fiéis. Esta coreana católica diz que é uma honra receber o Papa em seu país. Ele que renuncia a seu período de descanso para realizar esta missão. Ela assegura suas orações para que a visita transcorra com segurança. Esta senhora diz que a visita do Sumo Pontífice pode até mesmo ajudar seu país nas dificuldades que vive por conta do conflito entre Coreia do Norte e do Sul. O presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Coreia afirma que o Papa escolheu o país como lugar de sua primeira viagem à Ásia Oriental por desejar se unir em oração pela paz na Península Coreana e em toda a Ásia. De fato, a missa conclusiva desta viagem terá como intenção principal a paz, especialmente entre as Coreias divididas. Esta é a 3ª vez que um pontífice visita a Coreia do Sul. A primeira foi em 1984, quando João Paulo II visitava a península por ocasião dos 200 anos da Igreja Católica naquele país. Em 1989, 25 anos atrás, João Paulo II retornou por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br.
Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40 06 9211. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!